Bom dia, pessoal. Hoje quem vai fazer a aula sou eu fui escalada e eu resolvi falar sobre esse tema, que é um tema, assim, bem controverso, dissecção arterial cervical e intracraniana. A gente vai comentar na aula sobre um pouco sobre intracraniana, que é um subtipo mais raro, e falar sobre o cervical, tá? Então, eu aproveitei a parte dessa aula de um material da Hannah, que ela tinha apresentado há 3 anos atrás, essa aula, então a parte do material é dela, tá? A dissecção arterial cervical, ela ocorre quando há uma ruptura da camada íntima da artéria, tá? Então, na região cervical e na região intracraniana, em neurologia vascular. Com essa ruptura da camada íntima, ocorre o que a gente consegue ver nesse gráfico aqui, bem didático. Então, o fluxo do sangue que vai no sentido cranial, ele entra pela luz normal do vaso e ele começa a entrar pela luz, que é a chamada luz falsa, entre a camada íntima e as camadas externas do vaso, que está separado, e ele começa a provocar um acúmulo de sangue e, posteriormente, trombo nessa luz falsa, podendo ficar nessa localizado ou podendo se estender cranialmente ou distalmente no vaso afetado, tá? Então, a dissecção ocorre num ponto, mas ela pode se estender, e o mecanismo físico que provoca lesões isquêmicas, ele ocorre por obstrução desse vaso, ou pelo trombo, ou oclusão completa do vaso, tá? Então, esse é um gráfico mostrando as camadas da artéria. Tem a camada interna, a adventícia e a túnica média. Então, é importante a gente saber dessas definições, que essa dissecção, ela pode ser mais subluminal ou mais na região subadventícia, e isso tem uma diferença, por exemplo, quando você visualiza dissecções em artérias cervicais, extracranianas, e artérias na região intradural, onde essa espessura e essa anatomia é um pouco diferente. A gente sabe que a espessura dos vasos intracranianos intradurais é aproximadamente 2/3 da espessura dos vasos extracranianos. Então, nesse ponto, isso interessa em relação às dissecções intracranianas que têm uma ocorrência maior de dissecção subadventícia e, consequentemente, a maior ocorrência de aneurisma dissecante e a maior ocorrência de ruptura com sangramento, tá? Então, qual é o mecanismo associado às dissecções cervicais e intracranianas? A gente sabe que existem, de uma forma geral, existem as dissecções espontâneas, que a gente chama espontânea quando a gente não identificou nenhum tipo de evento que possa ter causado a dissecção, ou traumática. E as traumáticas, os traumas triviais, a gente pode determinar que é um trauma trivial que causou a dissecção, ou a gente não acha nada e fala que ela é espontânea. Então, existem várias descrições na literatura de traumas leves, triviais, levando à dissecção. Então, por exemplo, tosse, vômitos incoercíveis, movimentos na região cervical. Então, existe relato em show de rock, daqueles espectadores de show de rock mexendo o pescoço, a região cervical, relatos em salão de cabeleireiro, naquelas peças mobiliárias de cabeleireiro, manipulação cervical em diversos tipos de tratamentos, como quiropraxia, shiatsu e massagens em região cervical, tá? E a gente sabe daquelas condições que são fatores de risco conhecidos para a ocorrência de dissecção arterial, como, por exemplo, displasia fibromuscular, tá? E outras condições que afetam, que são doenças consideradas doença do colágeno e que têm correlação com a ocorrência de dissecção, como Ehlers-Danlos, Marfan, rins policísticos, osteogênese imperfecta, entre outros, tá? Então, aqui tem um gráfico de um capítulo de revisão mostrando várias condições associadas, mutação do colágeno tipo 1, alfa-1-litotripsina, moia-moia, inclusive, etc. Tá? Onde é que ocorre essas dissecções? Então, por exemplo, esse é um gráfico, um diagrama mostrando a região
a região cervical, tanto da carótida interna quanto da artéria vertebral, e mostrando que no seu trajeto cervical, por exemplo, existem pontos de apoio ósseos, tá? Então, aqui na região da carótida, esse é o diagrama da carótida, onde a minha seta está apontando, existe a entrada da carótida interna na região do osso, no orifício do osso petroso. Esse é um ponto, assim, bastante comum de ocorrer dissecção da carótida interna cervical. E na região da vertebral, os pontos mais comuns é a partir de V2, V3 e no segmento intracraniano V4, tá? Então, a gente sabe que nessas regiões extracranianas existe esse trajeto com a maior mobilidade, o maior contato com essas estruturas ósseas, e isso pode levar à ocorrência dessas dissecções. Na carótida interna extracraniana, lembrar dessa localização, né? Normalmente, a dissecção, ela costuma ser um pouco mais alta do que na região do bulbo carotídeo, tá? E é muito comum ocorrer ponto de dissecção aqui nessa região do osso petroso. Nas vertebrais, 35% V1, 34% V3, tá? V2 em comum, tá? Então, vejam aqui exemplos, né, de exames de angiotomografia mostrando a região da carótida interna cervical e pontos de dissecção justamente nesses locais onde o trajeto tem essa continuidade óssea. Vejam aqui aquela apófise relacionada à síndrome que pode causar a dissecção da carótida interna. Tá? Então, a epidemiologia da doença, na década de 70 e final da década de 70, eram relatos de casos, porque não existia o método diagnóstico não invasivo, amplamente difundido hoje, porque a gente consegue fazer muito mais diagnósticos, tá? E era uma doença considerada mais rara, tá? Mas, atualmente, com a expansão dos métodos diagnósticos não invasivos, é uma causa bastante importante de AVC, principalmente numa população mais jovem, menores de 45 anos de idade, junto com forame oval patente, é a principal causa de AVC em jovens, sempre deve ser considerado e deve ser pensado nessa população, tá? Em populações de crianças e adolescentes, a gente vai ver depois, é mais comum as dissecções intracranianas. Então, falando um pouco sobre a radiologia, os exames que a gente usa no armamentário propedêutico para avaliar as dissecções, a gente vai examinar os vasos, então é primordial fazer um estudo de vasos, e no estudo de vasos você vai tentar identificar se há aquele duplo lumen, que é característico da dissecção, se você consegue visualizar flap intimal, e se você consegue visualizar o hematoma intramural característico da dissecção. Esses são os 3 principais pontos onde você vai procurar nos exames de imagem. E são vários que a gente pode fazer uso, né? Desde o ultrassom simples, com color duplex. A gente sabe que o diagnóstico de dissecção no ultrassom é um desafio, mas inicialmente você pode, dependendo da localização, pegar um aspecto de dissecção, até tomografia, angiotomo, ressonância, angiorressonância, e o exame mais invasivo, que é a angiografia cerebral. Então, no ultrassom, você pode ver hematomas, presença de trombo, mas, normalmente, quando você vê alguma alteração suspeita, quando você vê flap intimal, tem uma sensibilidade bastante alta para a carótida interna, mas lembrando que as dissecções da carótida costumam ser mais altas, então, muitas vezes, a gente não consegue ver aqui nessa região. E na artéria vertebral, a sensibilidade relatada na literatura de 75%. Lembrar que existem problemas na avaliação desses vasos pelo ultrassom. Então, assim, carótida interna redundante, displasia fibromuscular, que você pode pensar que seja uma imagem de dissecção, tá? E outras, tá bom? Então, essas são algumas imagens desse artigo de revisão, que é, assim, bastante interessante para ler a respeito dos exames de diagnóstico em dissecção. Então, aqui, por exemplo, uma imagem de ultrassom mostrando uma alteração hipoecóica na parede arterial, tanto na região anterior quanto posterior, e o sinal do color, do duplex, mostrando que aqui tem uma alteração e isso era um hematoma intramural. Essa segunda imagem aqui embaixo
onde está a seta do meu mouse, mostrando exatamente um flap intimal bem no meio da luz do vaso, que é um dos sinais característicos de dissecção. E aqui, uma outra imagem de uma carótide interna mostrando exatamente duas luzes, 2 lúmens, um com um aspecto azul, então provavelmente é um dúplex que está com um sangue bastante parado, ou vindo ao contrário, tá? E essa é uma outra imagem mostrando um aneurisma dissecante, que é uma das lesões secundárias de dissecção arterial. A angiotomografia é um dos exames hoje mais realizados para avaliação de dissecção arterial cervical intracraniana. Ela consegue mostrar para a gente o lumen arterial e consegue também mostrar a parede vascular, tá? E na região do lumen, você pode ver a redução do lumen arterial e o aumento do diâmetro naquela região onde tem os tecidos, as paredes do vaso, com o hematoma, que na tomografia se caracteriza bastante hiperdenso, branco na tomografia. E quando você coloca o contraste, você pode ter um realce periférico dessa camada adventícia, tá? Lembrar que na angiotomografia, o principal diagnóstico diferencial dessas reduções de lumen e alteração de parede é com aterosclerose e outras vasculopatias, tá? E você pode ver também na tomografia flap intimal e os aneurismas dissecantes naquelas regiões específicas comuns de você encontrar aneurisma dissecante secundário à dissecção arterial. Então, aqui, alguns exemplos de dissecções. Então, isso aqui é um exemplo de uma carótide interna, uma angiotomografia, um corte axial, num homem jovem. Ele teve um quadro de Horner, e aqui você vê uma área mais branca, mais hiperdensa, exatamente na topografia da carótide interna, onde você vai suspeitar, e aqui a imagem axial mostrando o resíduo luminal, tá? Esse é um outro aspecto. Quando você faz os cortes axiais, você vê uma imagem que não enche com a região do contraste. Então, aqui é o vaso normal, nesse lado esquerdo, e aqui você vê uma área isodensa, tá? Com um lumen bem residual, vejam aqui nessa imagenzinha mais branca, tá? E tudo isso aqui é o hematoma mural da dissecção da carótida acometida. Então, a imagem de reconstrução, você vê a redução luminal e estendendo-se numa área grande, num trajeto grande da artéria, tá? Esse é um exemplo bem didático de uma formação de um pseudoaneurisma, o aneurisma dissecante, uma nomenclatura mais recomendada hoje, aneurisma dissecante. Então, vejam a carótida com a dissecção, vejam que o local da dissecção é um local usualmente mais alto do que o bulbo carotídeo, tá? E muito frequente essa localização de carótida, tá, gente? Guardem essa imagem, que é um dos locais mais frequentes de dissecção de carótida, exatamente nesse segmento, entrando no seio petroso, tá? E depois de algum tempo, olha, 7 dias aqui, nesse exemplo, a formação do aneurisma dissecante exatamente nessa região. Tá? Doutora Mara? Oi? Licença, doutora. A doutora Dani está pedindo para entrar. Ah, tá. Eu vou abrir aqui. Desculpa, viu? Porque eu estou dando aula. Não, que é isso. Peraí. Ok, permitido. Ok. Obrigada, Antônio. Vai me falando aí. Então, assim, na carótide interna cervical, esse é o local mais comum de formação de aneurisma dissecante, tá? Provavelmente a maioria dos aneurismas dissecantes de carótide interna cervical que vocês vão ver na vida de vocês é nesse local. Eu, até hoje, nunca vi aneurisma dissecante de carótida secundária de dissecção em outro local que não esse. Exatamente aqui, ó, na entrada do osso petroso, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre o tratamento, que esses aneurismas são bem benignos, tá? Então, a angiotomografia, ela tem uma sensibilidade e especificidade bastante boas, é um exame muito bom para se fazer na fase aguda, para dar o diagnóstico, tá? E para fazer um segmento desse paciente, que é um exame não invasivo, é um exame de fácil disponibilidade, até mais fácil do que ressonância, tá? E ela consegue demonstrar muito bem a luz, se a luz está aumentando, reduzindo, se está subocluído, etc. Tá bom? A ressonância, ela também tem uma sensibilidade e especificidade super boas, tá? E é mais sensível para
para avaliar exatamente os hematomas intramurais, tá? Deixa eu só admitir aqui que tem alguém mais. Anelisa. Então, a ressonância, ela consegue, em vários tipos de sequência, mostrar o hematoma intramural na fase aguda, que ele se apresenta como uma área hiperintensa, tá? Na ressonância, isso nas sequências axiais, naquele formato clássico de meia-lua, tá? E se você usar sequências de parede, você consegue determinar ainda mais alterações desses exames, tá? Existem as fases do hematoma mural, então você tem que estar ligado em relação à ressonância, em relação ao tempo do início dos sintomas, para essas fases. Então a gente sabe que nas sequências em T1, na fase hiperaguda, o hematoma, o sangue costuma ser mais isointenso, depois ele vai ficando hiperintenso e depois ele vai desaparecendo com o passar das semanas. Tá? Mas, usualmente, quando o paciente se apresenta nas primeiras semanas ou dias do início dos sintomas, costuma ser uma imagem hiperintensa com aquele sinal clássico de meia-lua, tá? Então, aqui são algumas imagens em ressonância. Essa imagem aqui, ó, dessa seta, é a imagem clássica de meia-lua, que indica a presença do trombo intramural na região da artéria dissecada, tá? Aqui uma outra imagem também. Tá? Então, são vários tipos de apresentações e, usualmente, você vai ver uma deformidade do vaso com essa alteração do hematoma na região. Por último, a angiografia cerebral, por causa desses outros exames não invasivos, assim, que tem hoje resolução anatômica muito boas, ela é reservada nos casos de dissecção, quando você realmente tem muita dúvida diagnóstica. Agora a gente chegou o Dácio e o Zé aí, para falar, há 20 anos atrás, era muito mais solicitado exame de angiografia do que hoje. Hoje você faz com a angiotomo, com a angiorressonância, o diagnóstico de forma muito fácil das dissecções, e é mais raro você pedir angiografia para esses pacientes, a não ser que... Pedem ainda? Quando era mais novo, eu não sei se é porque a neuroradiologia não conseguiu fechar o bateu diagnóstico. Será que é por isso? Pois é. Não, precisa fazer, foi tinha que ser. Bom, atualmente eu faço o seguinte. Né? Você faz. Abaixo de 7 e acima de 70, desculpa, eu acabo fazendo porque... Inclusive, quando a gente mostra casos de dissecção que tem uma angiografia, a gente, inclusive, questiona, por que fez angiografia? Eu acho que teve um caso que a gente mostrou no curso semana passada, que foi, a gente mostrou um caso na sexta-feira, de uma discussão de casos, que era um caso de dissecção, assim, história e ressonância, e chegou no segundo serviço e fizeram uma angiografia. E aí, uma das questões era essa, mas por que fez angiografia? Né? Depois do segundo passo, coloca um stent. Então. Aí a gente vai chegar lá, exatamente. Não, assim, eu acho que intervir em dissecção, na minha opinião, assim, dissecção intracraniana aconteceu. Aí eu acho que tirando isso, sinceramente, eu não vejo. Não, a gente vai mostrar na aula exatamente isso, né? Mas existe ainda uma cultura, e principalmente em local que não tem, assim, uma formação acadêmica, assim, forte, de olhar uma estenose, uma suboclusão, ficar com medo e já querer indicar procedimentos que não têm indicação, né? Tá bom? O que acontece é o seguinte, no mínimo que você está fazendo é atrasar o tratamento dele, que você não vai poder calcular, porque você vai ter falhar a função. Isso. Bem, a angiografia hoje, ela mostra, é uma imagem luminal, óbvio, mas assim, como as imagens de dissecção são imagens assim muito características, é um diagnóstico pela angiografia muito fácil de fazer, se for uma imagem bem característica, né? Tá? Então, assim, imagem de sinal da corda, aquela imagem de sinal de chama, a localização, a gente vai muito pela localização da alteração vascular,
Então, isso é um ponto importante, a gente tem que saber, igual aneurisma, quais são os locais típicos de aneurisma intracraniano saccular. Esses. Mesma coisa para dissecção. Quais são os locais típicos de dissecção cervical e dissecção intracraniana, embora mais raro, mais típicos, né? Isso, exatamente. Só que a doença traumatóide é muito. Isso. É mais superior na carótida, né? Isso, exatamente. Mas, assim, tem muita dissecção, assim. Hoje, antigamente a gente falava, tem trauma, tal. Hoje em dia, assim, a grande maioria... Não tem, exatamente, você não encontra nada. E, às vezes, você pega, já tem paciente com dissecção simultânea das duas carótidas, das duas bilateral, exatamente, exatamente. Então, assim, o recado aqui é, angiografia cerebral, como disse o Dácio, é realmente um exame hoje que a gente faz meio que de exceção. Tá? Ou quando você tem algum planejamento, por exemplo, tem um aneurisma dissecante que você precisa estudar melhor para planejar e para programar um tipo de tratamento endovascular. Então, assim, caso contrário, realmente, com os outros exames não invasivos, você costuma trabalhar muito bem, inclusive com acompanhamento, tá bom? Eu vou falar alguns slides sobre dissecção intracraniana, que embora não seja o nosso dia a dia, é importante a gente saber que isso aqui existe, tá? É um desafio diagnóstico, e muitas vezes você não consegue diferenciar de outros tipos de causas de estenoses, tá? Mas é importante a gente saber qual é o paciente típico de dissecção intracraniana. Então, esse artigo é um artigo de revisão bastante interessante, eu recomendo para vocês leitura, é um artigo já mais antiguinho, de 2015, mas ele resume bem os aspectos mais importantes de dissecção arterial intracraniana. Primeira coisa, saber que é uma doença que ocorre usualmente mais em mais jovens, então adulto jovem, criança e adolescente, tá? Existem poucos estudos na literatura, existe uma literatura muito mais vasta, asiática, tá? Então tem algumas séries grandes de casos asiáticos, tá? Então é importante vocês pegarem depois esses casos para vocês verem, tá? Então é mais frequente nessa faixa etária bem mais jovem, tá? Existe essa questão étnica também, é bastante frequente em asiático, tá? A maior proporção de acometimento, como a gente sabe, a vertebral V4 é um local que é intracraniano, é considerado intracraniano, porque o V4 é intracraniano, então, na nossa prática clínica, o mais comum de intracraniano que a gente vai ver é exatamente V4, mas existem outros locais que podem ser acometidos por dissecção, são raros, mas pode acontecer, então, dissecção de A1, de cerebral anterior, dissecções em M1, em sifão, na região do sifão, menos frequente, mas mais frequente A1, M1, dissecção de cerebrais posteriores, PAICA, tá? Existem alguns casos relatados na literatura, casos, assim, dá para contar, assim, dezenas de casos, tá? E é importante saber que, obviamente, pela anatomia, essa artéria é uma artéria intradural, tem aquela questão anatômica que é uma artéria mais fina, e usualmente essa dissecção, ela pode ir mais para a adventícia, então é um local que é mais comum você ver apresentações hemorrágicas com HSA, tá bom? Então, essas séries japonesas, assim, são bastante conhecidas. Nunca vi paciente de 70 anos, por exemplo, com dissecção. É bem raro. Mas o que se fala é que o processo traumatoso que acontece seria um fator protetor. Isso, exato. Isso. A íntima ficaria mais aderida. E o envelhecimento, o endurecimento das artérias, né? Tá? Então, assim, saber que tem essas artérias, as artérias que são acometidas pela dissecção intracraniana, tem essa particularidade da anatomia, então a fibra elástica nesse segmento arterial, ele é mais escasso, tá? E favorece essas apresentações subadventícias e com hemorragia subaracnoide, tá? Então, esses fatores de risco não são muito bem compreendidos, tá? Existem estudos comparando dissecções séries com dissecções intra e extra, estudos retrospectivos, mas também não demonstraram muitas diferenças de fatores de risco. E essa questão de trauma minor, de trauma trivial, também é uma outra coisa que não está muito bem esclarecida nas intracranianas, exceto a região da vertebral, tá?
E alguns fatores genéticos também, coisas assim pouco exploradas justamente pela paucidade de literatura e de casos na literatura, tá? Existe uma certa associação com displasia fibromuscular, então pacientes que têm fibrodisplasia, eles têm uma maior propensão a ter as dissecções, tá? Na maioria dos casos, então, a apresentação, como eu falei para vocês, essa apresentação hemorrágica de HSA, e pode ou não estar associada a infarto conjunto. Deixa eu só admitir aqui. Tá? E a maioria dos pacientes podem ter apresentação com dor, né? Então, sintoma doloroso. Não existe nenhum padrão específico, vai depender da artéria acometida pela dissecção, tá? A imagem, você vai ver estenose segmentar daquela artéria, com ou sem oclusão. Se tiver sangramento associado e tiver essa estenose, redução luminal, mesmo que não tenha trombo mural, você tem que lembrar desse diagnóstico diferencial, tá? Nesse tipo de dissecção específico, é mais frequente você ter alterações morfológicas da região do vaso afetado, com formações aneurismáticas, ou fusiforme, ou dissecante, tá? Na região onde foi acometido. Não é infrequente acontecer isso. Por isso que o desafio de tratamento dessa doença é maior do que, por exemplo, de uma dissecção cervical habitual, tá? Essa é uma terminologia proposta por esse artigo de revisão, eu não vou entrar aqui nesses detalhes, então vejam só que existe uma proposição de critérios de imagem para você dizer se é definitivo, provável, possível. Vejam só como é difícil você cravar, fechar um diagnóstico de dissecção intracraniana, é diferente do cervical, tá? Porque aí entra um diagnóstico diferencial enorme com outras vasculopatias, como vasculopatia infecciosa, tem um monte, tá? Então aqui, ó, diagnóstico diferencial, tá vendo? Aterosclerose, vasoespasmo por HSA, porque muitas vezes os pacientes apresentam-se com HSA, e aí você não sabe se a estenose luminal é ou não do vasoespasmo da HSA, tá? Vasculites, de uma forma geral, e aí entra o diagnóstico diferencial reumatológico, infeccioso, tá? Dolicoectasia, oclusão tromboembólica, arteriopatia transitórias, vários tipos e diferentes, ou variações anatômicas, por exemplo. Então, é um desafio diagnóstico, além de ser tratamento. Pois é, então, assim, por isso que esse artigo de revisão desse grupo francês, ele propõe essa gradação dos critérios diagnósticos, dada essa dificuldade mesmo, você cravar, isso aqui é uma dissecção. Se tiver já o aneurisma dissecante, aquela área muito irregular, é mais fácil, mas às vezes é só uma estenose, você não sabe o que é aquilo, né? Fica ali uma vasculopatia X, e como é raro, é uma doença rara, é difícil você bater o martelo, é isso aqui mesmo, entendeu? Muitas vezes você só vai fazer o diagnóstico depois, quando você faz o acompanhamento do paciente, que você vê a evolução dinâmica da dissecção, tá? Então, aqui são alguns exemplos, tá, gente? Essa aula vai ficar gravada, depois vocês veem exemplos de infartos, como, por exemplo, isso aqui foi uma dissecção de cerebral posterior, dissecção intracraniana. Aqui um estudo de parede mostrando exatamente o hematoma mural no trajeto da artéria. Esse aqui é uma outra imagem mostrando a alteração vascular do lúmen da artéria, tá? E assim sucessivamente. Então, vejam só, tratamento da dissecção intracraniana. Aqui, sim, entra muito o contexto de como você vai mexer e manejar esse paciente, porque olha o desafio, a maioria dos casos, 50% a 60% hemorrágico, apresentação hemorrágica. O que você vai fazer? Você, em tese, na fase aguda, você não pode dar antitrombótico, não pode anticoagular, não pode nem dar aspirina. Está no local intracraniano, se aquele paciente tiver uma ruptura daquele vaso, é fatal, tá? E existe muito espaço aqui, e vários tipos de técnicas, depois o Darcy complementa, sobre terapia endovascular, tanto reconstrutiva, quanto oclusiva, e assim sucessivamente. Não é o escopo aqui dessa aula, tá? Então, você tem que levar em consideração tudo isso, o risco de ruptura, se teve ou não sangramento, a fase que você está tratando, e a localização, se é uma localização anterior, posterior, etc., tá?
Aqui, ó, lembrando, crianças, o tratamento cirúrgico e endovascular ainda é o mais realizado, tá? Então, esse é um slide mostrando as possibilidades de terapias, por exemplo, cirúrgica endovascular. Então, tratamento desconstrutivo que visa justamente fechar a artéria que está acometida, para evitar que aquela artéria complique, por exemplo, com a ruptura que pode ser fatal. Ou tratamento de reconstruir a artéria com esses dispositivos novos. Quer comentar alguma coisa, Dácio? Você pode encontrar 3 coisas. Você pode encontrar uma estenose, naquele segmento. Você pode encontrar um aneurisma parcialmente esfacular, ou pode acontecer aquele caso que, assim, é uma dilatação, uma ectasia focal. Como se fosse um fusiforme focal, exatamente. É uma linguiça ali, né? Isso é um empinão para nós, porque é o seguinte, a maioria dos franceses, das escolas francesas, que é o POC, né, nossa intervenção, fala sacrifica o vaso. Que é esse tratamento desconstrutivo, né? Que é o mais seguro. Tá? Você está num... A despeito de você saber que vai causar um infarto, é fatal. Uma HSA de uma aneurisma esfacular. É maior. Só que é engraçado, porque tem uma curva que, assim, o sangramento inicial é muito intenso, depois de 3 semanas, 4 semanas, praticamente desaparece. Às vezes o aneurisma continua lá, mas ele não sangra mais. Quando ele vai sangrar nas primeiras semanas. Então, você tem que resolver isso logo. Colocar um stent é complicado. Às vezes, você não tem outra chance. Você tem que fazer menos. Colocar um diversor de fluxo, que seria o ideal para isso. Só que, assim, o diversor, o efeito dele não é imediato, primeira coisa. Segunda coisa, você vai ter que duplo agregar esse paciente. Então, assim, o paciente com alta chance de ressangramento, por isso que a maioria das escolas de intervenção fala fecha o vaso. Exatamente. Exatamente. Aqui seria o exemplo do trapping, né? Você abre e coloca 2 clipes, cirúrgico, né? Ou coil e fecha, né, o vaso, ou você fecha proximal. A gente já viu alguns casos aqui no Hospital São Paulo, né, de dissecções com aneurisma dissecante, que é o grupo da endovascular fecha, por exemplo, o vertebral V4 com aneurisma, etc. V4 clássico é fechar. Exatamente, fecha o vaso, exatamente. E aqui técnicas reconstrutivas, que agora com os stents inversores, você pode lançar a mão dependendo da anatomia, do local, etc. A artéria é toda doente. Isso, exatamente. Sangrar. Então, assim, é complicado. É por isso que realmente é uma doença assim, difícil de diagnóstico e de manejo, são peculiaridades e não existe uma receita assim. Você tem pai, uma pai. Você mostrar para qualquer neurointervencionista, fecha a pai. Exato, é melhor do que deixar o risco. Você tem uma dissecção P3, P4, que é o local frequente de dissecção. Fecha aqui. O problema, por exemplo, ele tem uns tipos de dissecção que são bem específicos. O blister é um tipo de dissecção que dá naquele segmento oftálmico da artéria. Não pode fechar a artéria, né, em princípio. Aí é um dos primeiros casos que, assim, mesmo em fase aguda, tem trabalho que fala, coloca um diversor. Ponto. Bem, eu acho que é importante a gente saber que tem, tá? Vocês podem pegar, é raro, mas pode pegar, e que realmente envolve e exige uma discussão muito multidisciplinar, com neurointervenção, explicar para os familiares, compartilhar esses riscos, que não é um doente de fácil manejo, tá? Aqui eu coloquei alguns slides, gente, para falar sobre trombólise, né? Porque é uma pergunta frequente que a gente vê em discussão, em mesa redonda de dissecção. Pode trombolizar uma dissecção? Na verdade, os estudos que tem usando trombólise são estudos retrospectivos, séries de casos, comparando dissecções que foram feitas de diagnóstico posteriormente, comparando com e sem trombólise, e não existe nenhum problema em trombolizar dissecção no paciente que se apresentou com sintoma isquêmico, né? Então, é óbvio que o contexto da trombólise endovenosa exige que você tenha um exame de imagem tomografia
sem sinais de sangramento. Então, você vai fazer isso em todos os casos que tem aquela apresentação isquêmica com AVCI, e geralmente é uma coisa que se transcorre sem grandes anormalidades. Você pode trombolizar caso de dissecção, mesmo porque quando você faz o atendimento do AVC agudo na fase aguda, você não vai fazer o diagnóstico naqueles 2 horas em que você vai trombolizar. Normalmente você tromboliza sem saber qual é a etiologia. Você tromboliza com aqueles critérios de trombólise. Então, por óbvio, a gente está trombolizando ali várias dissecções sem saber. Depois é que você vai fazer a investigação e você vê. Tá? Isso. Aí, no caso de trombectomia, né? Aí, assim, é uma questão que não está muito definido. Bom, você vai lá e tira o trombo. Se põe ou não estente, né? Exato. Eu tenho a não colocar. Isso. Tá? Mas, assim, você tem aquelas estenoses bem críticas, que você sabe que você abre o trombo, às vezes 15 minutos depois, um trombo lá. Então, é complicado de mexer nisso. Eu tendo a não colocar, mas é uma coisa que tem aberta. Aqui, um comentário sobre antitrombótico e anticoagulante em AVC decorrente de dissecção intracraniana, que não teve sangramento. Então, naqueles casos de dissecção intra, que não tiveram hemorragia subaracnoide, não existe nenhum estudo controlado, né, mostrando se é ou não benéfico um ou outro agente, tá? Mas existem séries, por exemplo, o estudo CADIS, que é um dos maiores que teve, não houve diferença entre você fazer antiagregante ou anticoagulante na prevenção e recorrência de novos eventos, ou em relação a desfecho de morte, tá? Então, assumindo que é uma dissecção intracraniana, que você pode usar antitrombótico, fica a seu critério você fazer um ou outro, tá? Normalmente, por causa dessa característica anatômica do vaso, se você puder, é melhor preferir antitrombótico, antiplaquetário, pelo risco de sangramento dessas lesões, tá? Então, aqui terminei a parte de dissecção intracraniana, e agora eu vou falar sobre o nosso dia a dia mesmo, que é uma das causas mais comuns de AVC em população jovem, tá? A dissecção arterial cervical, tá? Então, ela acomete mais a população jovem de AVC, né? Um pouquinho de predominância de... os homens costumam ser um pouquinho mais velhos que mulheres, nessas séries publicadas, tá? Então, existem fatores ambientais, gatilhos, traumas triviais que podem levar a essa dissecção. Como eu falei para vocês, o trajeto na região cervical é um trajeto mais móvel, e isso predispõe esse vaso a ter essa ruptura da camada íntima, tá? E existem essas associações com doenças do colágeno. Então, fatores predisponentes, pode ser trauma pequeno, pode ser infecção recente, existe associação com hiperhomocisteinemia, com deficiência de alfa-1 antitripsina, uso de anticontraceptivo oral, tá? Ou pacientes que não têm nenhum desses fatores e simplesmente ocorre a dissecção. E existem aqueles fatores genéticos também associados, comuns, que a gente já sabe, tá bom? A apresentação clínica, então, mais ou menos 2/3 dos casos vai ter uma apresentação clínica que é isquêmica. Então, genericamente, a gente tem que saber que a dissecção ela pode se apresentar com apresentação isquêmica e com apresentação não isquêmica. Então, a não isquêmica são aqueles pacientes que se apresentam apenas com sintoma de dor ou déficit focal neurológico, por exemplo, nervo craniano, tá bom? Ou, por exemplo, Horner, paralisia de nervo baixo, ou, por exemplo, tinnitus isolado com dor, e aí isso é uma dissecção, tá bom? Então, isso é importante para a gente entender que não é só AVC, né? Tem os casos com esses sintomas focais e o sintoma apenas de dor, tá? Na dissecção arterial cervical, o diagnóstico, então, eu já falei sobre a parte de radiologia. Queria só pontuar aqui que o valor do Doppler transcraniano, hoje, cada vez mais tem se colocado em linha, porque por causa dessa diferença, a gente não sabe qual é o melhor agente para ser utilizado, anticoagulante, anticoagulante, de acordo com os novos estudos, que mostraram que as terapias eram iguais. Então, cada vez mais a gente tem usado, na avaliação clínica desse paciente, a pesquisa de microembolia, tá, da artéria acometida, para determinar se aquele paciente está tendo microembolização e, com isso, ajudar a nossa decisão sobre qual agente a gente vai dar na fase aguda daquele paciente. Então, assim,
você pode identificar pelo Doppler transcraniano a presença desses microêmbolos e assim você decidir, por exemplo, por onde coagular esse paciente. E a gente sabe que a presença dessas microembolias, ela tem correlação com isquemias recorrentes nesses pacientes que têm a dissecção cervical, tá? A respeito de trombólise, a mesma coisa de trombólise em doença intracraniana, então, assim, não existe nenhuma diferença de tratamento, então você pode fazer a trombólise em dissecção arterial cervical de forma bastante tranquila, principalmente nas cervicais, onde você tem esse risco de sangramento muito menor do que os casos intracranianos, tá? E vários estudos, todos retrospectivos, mostram bastante segurança e desfecho de recorrência, de sangramento maior, principalmente sangramento maior, assim, bem tranquilo em relação à trombólise em doença de secção arterial cervical, tá? E aí a gente chega na parte de tratamento, né, gente, que hoje está super em voga, o que a gente faz em relação ao tratamento clínico da dissecção arterial cervical. Então, a gente sabe que no tratamento de fase aguda, claro, na fase aguda, até 4 horas e meia do início do sintoma, se o doente se apresenta com esse sintoma isquêmico, você deve trombolizar se ele está elegível para trombólise em todos os casos, tá? O uso do antitrombótico, normalmente ele é considerado, e logo no começo da fase aguda, assim que termina, por exemplo, o período de trombólise, 24 horas sem antitrombótico, e até alguns anos atrás, 2019, a prática geral era, sempre que tinha dissecção arterial cervical, anticoagulava todos os pacientes. Isso mudou em 2019, com a publicação do primeiro estudo controlado, randomizado, que foi o CADIS, que a gente vai falar, e o CADIS mudou totalmente, virou a chave do tratamento da dissecção arterial cervical, né? Até então era tudo anticoagulado, e a partir de então ficou muito heterogênea a forma de tratamento na fase aguda desse paciente. Aqui, gente, olha, lembrar que esse é uma tabela desse artigo de revisão, mostrando isso que eu quero deixar como recado aqui. Terapia endovascular para pacientes que têm isquemia cerebral recorrente, mesmo com a terapia médica. Então, assim, terapia endovascular é uma terapia realmente na fase aguda de exceção, tá? Não deve ser a primeira forma de tratamento, tá? O que acontece é isso que você falou, Dácio. Fora, você vê serviços em que... Aquilo lá tem um monte de trombo subintimal. Na hora que você dilata aquilo, você esmaga e tudo vai embora. Por mais que você coloque no cristal, não segura. Exato. Na verdade, eu acho que é um conjunto de inexperiência do neurologista que está cuidando do caso, junto com o neuroradiologista afoito por olhar uma estenose crítica, e os dois querem fazer um stent numa vertebral que está com a dissecção em V2. Não dá, né? Então, assim, o primeiro recado dessa aula é esse, né? A terapia de primeira linha para a dissecção arterial cervical é antitrombótico, e trombólise nos casos elegíveis. Terapia endovascular é isso aqui. O quê? Vamos ver aqui, tá? Então, aqui existem vantagens e desvantagens, tá? De todos esses tratamentos. Então, na endovascular, é óbvio, você colocar um dispositivo e abrir aquela artéria, tem a vantagem de revascularizar o território, mas tem esses potenciais riscos, que é isso que ele falou. Você está mexendo num vaso totalmente doente, com a parede doente, com um trombo que tem um potencial de embolizar distalmente muito maior do que você fazer uma terapia expectante. Mas é um caso muito específico, uma artéria cerebral isolada, o cara autocâmbio, uma estenose bem crítica, e o cara assim... levantava, fazia uma impotência. É isso. Então, você realmente, terapia endovascular não é para o começo. É realmente quando você tem recorrência de sintoma, mesmo com tratamento clínico. E aí, no tratamento clínico, gente, a gente vai comentar sobre os 3 principais estudos que
que foram publicados nos últimos anos, né? Então, assim, a primeira virada de chave foi realmente esse estudo publicado em 2019, foi um estudo pequeno, vejam só, mas foi um estudo, primeiro estudo controlado randomizado, tá? Foi publicado na revista JAMA Neurology, um estudo que foi feito em vários centros do Reino Unido e em centros da Austrália, aberto, né? Mas, dada a raridade da doença, mesmo que a gente vendo que é uma coisa frequente, para você juntar uma série boa de casos, você precisa ter muitos centros recrutando e randomizando. Então, esse estudo resolveu avaliar qual era a terapia melhor a ser utilizada, se era antiplaquetário ou se era anticoagulante oral nos pacientes com dissecção arterial exclusivamente cervical, tá? Então, só que qual foi o problema desse estudo? Ele juntou 250 pacientes, tá? Aliás, 196 pacientes no final, teve aquelas exclusões iniciais, tá? Mas no grupo antiplaquetário, o desenho do estudo estabeleceu que poderia ser qualquer tipo de antiplaquetário. Então, houve pacientes que tomaram AS, houve pacientes que tomaram clopidogrel, até dipiritamol, dupla antiagregação, tá? E no grupo antiplaquetário, a terapia era heparina na fase aguda, seguida de varfarina com INR entre 2 e 3, tá? E nessa época não foram feitos, nenhum paciente usou DOAC, tá? NOAC. O desfecho avaliado foi morte ou AVC no lado da artéria secada e um desfecho medido em 3 meses, tá? E esse estudo, ele mostrou que foi rara a presença de desfechos, tá? Não houve diferença significativa e estatística entre os grupos tratados com antiplaquetário ou anticoagulante, tá? Não houve mortes, tá? E teve um sangramento em um paciente no grupo tratado com anticoagulante. Então, assim, vejam, 28 pacientes usaram AS, 42 clopidogrel, 35 dupla, 20 dupla com dipiritamol. Assim, foi um estudo que, na parte do antiplaquetário, foi muito pulverizado. A partir desse estudo, então, houve essa virada de chave, tá, Dácio? E Zé, a partir daí, cada um fazia o que queria. Tinha neuro que dava anticoagulante, tinha neuro que dava AS, tinha neuro que dava clopidogrel, tinha neuro que dava dupla, e assim foi, tá? E foi assim, e é assim até hoje, tá? Então, você pode pegar 10 neurologistas clínicos que atendem em hospital, neurohospitalistas, você pode encontrar pelo menos uns 5 tipos de tratamento de fase aguda de dissecção arterial cervical. Vai ter quem dê vai ter quem dê dupla, vai ter quem dê anticoagulante, vai ter quem deixe 6 meses, vai ter quem deixe 3 meses, e tudo isso é por causa desse estudo CADIS. Mas o pessoal faz anticoagulante, faz isso em uma fase inicial e depois passa para o antiagregante. Então, esse estudo, o recado dele foi esse, não teve diferença de eficácia, o desfecho foi igual, é seguro você dar antiplaquetário nesses pacientes. E aí, continuou-se a pergunta continuou no ar. Por quê? Porque foi um estudo pequeno, muito pequeno, com um número pequeno de pacientes, e o grupo antiplaquetário, que usou antiplaquetário, com um N muito pequeno, que estatisticamente não teve poder suficiente para você bater o martelo e fechar a questão, tá? E aí, veio esse outro estudo, né? Esse outro estudo tentar pelo menos melhorar a parte de desenho de estudo, a parte estatística e a parte de conclusão que o CADIS deixou várias lacunas em aberto. Então, esse estudo foi o TREAT-CAD, foi um estudo aberto, randomizado, mas foi um estudo de não inferioridade, tá? Então, ele avaliou pacientes tratados com aspirina versus anticoagulante oral, varfarina, com um nível de 2 e 3 de NR, e aqui só podia entrar no estudo pacientes e era só o tratamento com aspirina, dose 300 miligramas por dia. E esse estudo resolveu responder a seguinte pergunta: a aspirina é ou não inferior à varfarina? Então, é um estudo que dentro do método de pesquisa, é um estudo de não inferioridade, não é para mostrar que um é superior ao outro, tá? Conseguiu juntar também, vejam só, 3 centros, 194 pacientes, então vejam, gente, se você pegar 3, 4, 5 centros, você não consegue mais que isso, porque realmente é uma doença, nem é uma doença muito, muito rara, mas não é uma doença que todo dia você tem, tá?
avaliou desfecho combinado de AVC, hemorragia maior ou morte, então o desfecho primário do estudo é esse conjunto, tá? E avaliou também desfecho neuroradiológico, presença de nova lesão isquêmica ou hemorrágica numa ressonância de controle, 14 e 90 dias, tá? Mas já é um estudo que, em forma de desenho, ele era um pouco melhor que o CADIS, tá bom? E ele mostrou o quê? Que dentro daquela margem de diferença de não inferioridade de 12%, a aspirina não foi não inferior à varfarina. O que significa isso, gente? Significa que, possivelmente, a varfarina deve ser um pouco melhor, tá? A resposta é essa. Se ele tivesse sido positivo, se tivesse sido não inferior, significava o quê? Que varfarina e AS eram parelhas. Como ele não foi não inferior, a conclusão é essa, é que provavelmente a aspirina não deve ser tão boa quanto. O recado foi esse, tá? Você tem mais experiência. Dá só aspirina para um cara que secou. Olha, aqui, só para vocês verem, nesse estudo, que é o TreatCAD, com o desfecho combinado de clínico e ressonância ocorreu em 23% no grupo com a aspirina e em 15% no grupo com a varfarina, tá? E desfechos clínicos, vejam só, AVC isquêmico, 7 casos no grupo da aspirina e 0 na varfarina, tá? Hemorragia intracraniana 0, tá? Extracraniana ocorreu 1 caso na varfarina, tá? E desfechos de ressonância, vejam só, novas lesões agudas, isquêmicas, 10% na aspirina, 7% na varfarina. Vejam, ele mostrou o seguinte, que parece, não é estatisticamente significante, mas que a anticoagulação é melhor, tá? A conclusão do estudo foi essa, tá bom? Não, foi só aspirina versus varfarina, tá bom? Então, esses foram os resultados. Meio a meio, aspirina e varfarina. O desfecho primário realmente ocorreu mais no grupo da aspirina, tá? E lesões isquêmicas novas foram mais ou menos pau a pau, tá? Então, a conclusão é essa. A aspirina não foi não inferior. Provavelmente a varfarina deve ser um pouco superior, e aí continuou a questão na literatura. E agora, a gente vai fazer o quê? Vai continuar dando dupla, vai dar aspirina, vai dar varfarina, voltamos à varfarina, a questão no ar foi essa, tá? E aí, esse ano, veio esse estudo, assim, muito importante, que foi apresentado no Congresso Americano de AVC. Não é um estudo prospectivo, controlado, randomizado, mas foi um estudo que conseguiu juntar, assim, centenas de centros no mundo inteiro, inclusive alguns centros aqui no Brasil, multicentro retrospectivo internacional, com mais de 3.600 pacientes, com AVC e dissecção cervical, desculpa, gente, eu coloquei aqui AVC, mas incluía sintomas isquêmicos e sintomas não isquêmicos, tá bom? E esse estudo resolveu comparar os desfechos de AVC recorrente e hemorragia maior em 1 mês e em 6 meses, nesses pacientes tratados ou com anticoagulante ou com antiplaquetário. E aqui podia ser qualquer antiplaquetário ou antiagregação, etc. Tá bom? E por que esse estudo é importante? Porque é o maior estudo até hoje. 3.600 pacientes, embora seja retrospectivo, tenha o viés de seleção, tenha todos aqueles vieses que a gente sabe de estudos retrospectivos, é uma amostra muito grande, tá? Vejam aqui na tabela do estudo, o estudo foi publicado, ele está aberto na revista Stroke, dada a importância dele, então acesso livre, tá? E vejam que 98% dos pacientes tratados com antiplaquetário tomaram aspirina, uma boa parte deles tomou aspirina e clopidogrel, vejam que aqui não fecha 100%, alguns usaram ticagrelor, poucos, né? Um usou cilostazol, e vejam que no braço anticoagulação, aí sim, entrou os novos, os anticoagulantes diretos, além da varfarina. Então, um pouco mais da metade usou varfarina, e o resto usou vários tipos de anticoagulantes diretos, tá vendo? Tá? E o que é que esse estudo mostrou? Esse estudo mostrou o seguinte, gente, em 6 meses, naquela avaliação de 6 meses, houve AVCI em 4% e hemorragia em 0,8%. Resultado, a recorrência de AVC é baixa, tá? Ou seja, é uma doença que, em geral, se você trata bonitinho,
recorre pouco e vai bem, tá? Só que o grupo tratado com anticoagulação oral teve um menor risco de AVCI em 30 dias, tá? Então, quando eles avaliaram aquele desfecho em 30 dias, vejam aqui os números. O hazard ratio, quer dizer, a redução de risco de AVC no grupo tratado com anticoagulação em 30 dias foi de 29%. Tá vendo? É não significativo, mas está aqui, tá? É um achado, tá? É um achado. E em 6 meses, houve uma redução de 20%, mas assim, com uma redução, com um intervalo de confiança um pouco mais largo, tá? E um P ainda pior, tá? E não houve maior risco de hemorragia, não houve um risco de hemorragia significativo em 30 dias, então vejam, o risco de você ter um sangramento 1,3 vezes em 30 dias, diferentemente de você deixar uma anticoagulação, por exemplo, por 6 meses, onde o risco subiu para 5,5, tá? Qual é o recado disso? O recado disso pode ser que anticoagulação no começo seja bom para o paciente. E aí veio a segunda conclusão dessa análise. Pacientes que tinham doença oclusiva tiveram, sim, menor risco de novo AVC em 30 dias, tá? Com uma redução de 60% de risco, tá? E um P bastante significativo, tá? E esse intervalo de confiança aqui que não bateu no 1. Então, o recado desse estudo é esse. Possivelmente, dado o estudo retrospectivo, tá? Com todas as críticas a estudo retrospectivo, viés, seleção, etc., mas parece que nos pacientes que tinham doença oclusiva ou suboclusiva e que foram tratados com anticoagulante pelo menos até 30 dias, é seguro e dá menos AVC, tá? Eu queria trazer para vocês uma análise de subgrupo do TreatCAD, que mostrou que pacientes que tinham a oclusão da artéria dissecada, exatamente o contrário do estudo do STOP-CAD, então esses pacientes, eles foram melhores com aspirina, tá? Isso numa análise de pacientes per protocolo, e aqui, numa análise de subgrupo para novas isquemias, quem tinha oclusão da artéria dissecada, tá, foi melhor com a aspirina. Foi exatamente o contrário do que achou aquele STOP-CAD, mas isso é uma análise pós-hoc, sujeita a críticas também, tá bom? E eu queria trazer para vocês aqui, por último, que eu encontrei, é uma revista pequena, foi um grupo da Harvard, junto com pesquisadores da Universidade de Alexandria, que fizeram uma revisão e meta-análise, pegando esses 2 estudos que foram os estudos controlados, que foi o CADIS e o TreatCAD, e eles mostraram que, analisando as 2 populações, para o desfecho de AVC isquêmico, parece que a anticoagulação, e juntando com estudos de coorte, parece que a anticoagulação realmente é um pouquinho melhor do que a agregação na fase aguda de dissecção arterial cervical, tá? Então, esse estudo mostrou, não teve muita diferença entre os 2 grupos, tá? Exceto pela ocorrência de AVC isquêmico e pelo desfecho de recanalização completa observado em estudos de coorte, observacionais, favorecendo exatamente a anticoagulação oral. Ou seja, parece que pacientes que têm artérias subocluídas ou ocluídas, se você anticoagular, primeiro, nos 30 dias é seguro, não sangra muito mais do que não, e parece que recanaliza mais, e com certeza, pelos estudos, tem menos AVC, tá? Então, provavelmente, gente, a gente vai ter que individualizar o tratamento de doença de dissecção arterial cervical, considerando alguns pontos, né? Sintomas isquêmicos ou sintomas focais. Se o paciente não teve AVC, é um doente mais tranquilo, você pode ser menos invasivo no sentido de dar um antiplaquetário. Se a dissecção é cervical ou intracraniana, você tem que considerar aqueles pontos de manifestação hemorrágica, presença de hemorragia, de aneurisma dissecante, localização da dissecção. Se tem estenose crítica ou oclusão,
parece que as evidências falam mais a favor de usar anticoagulante na fase aguda. Se tem microembolia ativa, por exemplo, usar o Doppler transcraniano, você vai tender mais a usar uma terapia como anticoagulação. Se tem trombo móvel, aquele trombo mais irregular dentro da luz do vaso, você vai ser mais agressivo, vai usar anticoagulação. Se tem um risco de hemorragia, você vai deixar essa anticoagulação mais tempo. Várias perguntas ainda que precisam ser respondidas, mas possivelmente a gente vai ter que individualizar o tratamento desses pacientes. E, mais uma vez, o recado é, primeira linha, antitrombótico, que se não tem doença, apresentação hemorrágica. Terapia endovascular é só em casos de exceção, sendo muito mais utilizada em dissecções intracranianas, tá? A depender do local e da manifestação, tá? E as novas evidências com esses 2 estudos randomizados, e mais esse último, que foi um estudo grande, retrospectivo, apontam possivelmente para você ser mais invasivo no sentido de dar anticoagulação nas primeiras semanas da dissecção cervical. É isso. E agradecer a atenção de todos. Se alguém quiser falar alguma coisa aí na plateia. Tem umas questões práticas que acho que ninguém tem a resposta, né? É muito frequente, assim, no consultório, assim, cada 2 meses aparece um que tem. Às vezes nem tem história de dissecção, mas você vê um pseudo cervical. Né? Sim. O que fazer nesse paciente? Então vamos lá, ó. Vamos lá, doutor Darcio. O que eu faço? Totalmente ao freio. Assim, o meu risco, acho que o risco que tem ali, aquele risco de romper uma aneurisma cervical não existe. Colocar um stent ali, não sei se é muito válido, não. É esse caso aqui? É isso? Isso aí. Então, você leu o meu pensamento. O que fazer? Esse é um exemplo típico de aneurisma dissecante, um aneurisma dissecante na carótida interna, né? Na carótida interna, geralmente na entrada do seio petroso, que é onde eu tenho 25 anos de neurologia, eu nunca vi em outro lugar na carótida, eu só vejo nesse lugar, né? O que fazer nesses casos? Tecnicamente, até possível colocar um stent, né? Sinceramente, eu não vejo o porquê disso, porque, diferente do aneurisma intracraniano, na verdade, tecnicamente, não é um aneurisma, é um pseudo-aneurisma. Um pseudo intracraniano é arriscadíssimo, mas aí assim, o risco é muito pequeno. Assim. Então, do ponto de vista endovascular, a sua conduta é só acompanhamento e aspirina, né? Na verdade, assim, quando eu vejo no consultório, tem um colega que manda para colocar um stent. Mas assim, realmente eu não sei o que fazer. Né? Essa foi uma análise desse estudo CADIS, que pegou todos os pacientes que tiveram aneurisma dissecante, tá? E essa análise mostrou que realmente é bem seguro, é uma condição muito tranquila. Ó. Os resultados do CADIS sugerem que os aneurismas dissecantes pós-dissecção de carótida cervical têm um prognóstico benigno e o tratamento clínico deve ser considerado nesses casos. Então, usar apenas aspirina, acompanhar. É diferente, por exemplo, de um aneurisma dissecante que tenha sintoma focal, por exemplo, lesão de hipoglosso, desvio de língua, ou muita dor. Às vezes tem pacientes que têm muito sintoma doloroso ou o aneurisma está aumentando de tamanho, aí sim você deve ser mais invasivo e indicar alguma terapia endovascular. Outra coisa que tem interessante, que assim, que eu tenho dúvida, eu não sei se, por exemplo, tem um aneurisma de V4. Pré-paica, o problema nosso quando a aneurisma de V4, que é o clássico, é quando ele pega a paica, e realmente não fica. Mas quando ele é pré-paica, pós-paica, você fecha pré-paica, fecha ou pós-paica, que vem pelo outro lado, ou vem por baixo. E mesmo quando é paica, né? Porque assim, o infarto de paica, na fase aguda, ele pode ser muito sintomático, mas usualmente, depois, não ficam muitas sequelas, né? A não ser... Fechou. Resolveu. Eu antiagrego ou não? Essa é uma outra pergunta, né? Quanto tempo você deixa antiagregado um paciente com dissecção? Para o resto da vida? Não, então, mas anticoagulado, você tem que sempre
limitar, né? Sempre limitar. Então, o clássico, 6 meses, né? Esse número mágico. Mas agora, com essas novas evidências, possivelmente esse tempo ele vai ser encurtado, porque vocês viram que o estudo grande mostrou que aumenta o risco 5,5 vezes se você deixa 6 meses anticoagulado. Então, provavelmente esse tempo vai ser encurtado e deve ser encurtado, tá? É igual, né? Ou pode iniciar de novo? Essa pergunta é bem difícil, né? Normalmente, as dissecções costumam dar sintomas mais leves, a não ser aquelas gravíssimas de carótida que dão AVC extenso, território cerebral média, muito grandes. Então, você deve esperar alguns dias e iniciar a anticoagulação com mais segurança depois de alguns dias. Eu costumo, quando é extenso, assim, de tipo de carótida com infarto de cerebral média, por exemplo. Tá? Agora, as outras, a dissecção de vertebral com sintoma pequenininho, normalmente é logo de cara. Uma outra coisa também, doutora, até a gente já discutiu. Espera um pouquinho, Antônio, peraí. Pode falar, Antônio. Não, doutora, uma coisa que a gente também tem discutido e tem visto é justamente essas dissecções, né, de vertebrais, que são dissecções muito intentas, e elas começam a V2, V3, se estende até, eu tive recentemente, até o começo da basilar. E aí, nesses casos, assim, a gente anticoagula, porque é uma coisa meio extra e intracraniana. São as dissecções extracranianas com extensão intracraniana, né? Então, você tem que considerar como é a extensão intracraniana, se não tem manifestação hemorrágica. Se não tiver manifestação hemorrágica, você pode considerar anticoagulação. Lembrando que a extensão intracraniana pressupõe que o risco de sangramento ele é maior do que as puramente extracranianas, tá? E depois desse período que anticoagula agora, enfim, 1 mês, deixo a antiagregação por quanto tempo? Vida eterna? Como é que é? Eu não sei a prática de vocês. Eu deixo meu paciente com antiagregante um bom tempo. Eu não costumo tirar, tá? Mas não é errado você tirar. Pois ninguém sabe, realmente, né? Então, os pacientes que eu tenho com dissecção, eles usam aspirina 100 miligramas. Eu nunca tirei de ninguém, tá? Na verdade, assim, não tem essa resposta. Não tem essa resposta. Eu também tenho deixado, realmente, assim, eu não tenho tido, entre aspas, a coragem de tirar, né? Não tenho. E faz uma coisa que vocês, clinicamente, vocês fazem controle com imagem? Sim, a gente segue a estenose, o local de secado, né? Normalmente costuma regressar, né? Mas é uma doença dinâmica. Inclusive, essa é uma característica, quando você não consegue fechar o diagnóstico logo no começo, é uma característica que fala a favor que foi uma dissecção. Por exemplo, vários casos aqui do ambulatório, a gente não conseguia ver o hematoma mural na fase aguda, ou porque fez só hematoma e só tinha um angiotomo, e não dava para ver o hematoma, e aí depois você vê que na evolução, depois de 6 meses, você faz um estudo de vasos e aquele vaso abriu. Isso é um indício, se você conta todos os fatores clínicos, é uma das características que levam a você colocar, isso aqui deve ter sido uma dissecção, né? Essa mudança do padrão do vaso nos estudos de vasos, ao longo do tempo. Mas não tem também qual é o período que você faz um estudo de vaso. Depende, né? Se for uma suboclusão ali na região de V3, V4, e que tem algum sintoma junto, também não tem essa resposta, né? Se é que a senhora pede, quando que a senhora pede, costuma pedir painel genético vascular,
para que as doenças atuem nisso. E a outra pergunta é, e até você ganha oportunidade, quando que você acaba optando, no caso de anemia secante, por fazer o tratamento reconstrutivo e não destrutivo? A primeira pergunta sobre o painel, eu nunca pedi, um exame, são exames que não tem disponibilidade, assim, total, né, a fonte pagadora não costuma pagar, então, assim, quando não tem nenhuma causa possível, por exemplo, não teve trauma, não teve nada, a não ser que tenha algum fenótipo específico, por exemplo, quando tem um fenótipo, altura, braço, dedo, eu mando para o cardiologista, eu mando para a cardiologia avaliar fenótipo marfanoide, por exemplo. Agora, painel eu nunca pedi, não tenho hábito de pedir, tá? Outra coisa, só um pouco associada a isso, quando se pede a geografia, assim, liberalmente, eu tive um caso na 30 anos, eu trabalhando na gastroclínica ali, que foi um pesadelo, assim, eu entrei com o catéter, encostei no tronco por acefália,